Este é o Pode Pensar, e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos ao episódio número 9 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. O episódio de hoje se chama Salto para a Unidade. Calor, frio, água e nação, dorme mineral, desperta vegetal. E nós abordaremos as últimas partes da parte quarta dessa obra, que se chama Salto para a Unidade, Paradoxos do Neocriacionismo Científico, que se divide em 2 itens: paradoxos dirigidos à razão e paradoxos dirigidos à fé. E o último item, que é Rumo ao Imponderável. E a partir dos próximos episódios, entraremos na parte 5 desta obra, uma obra feita de 7 partes. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 9, Salto para a Unidade. Conosco, mais uma vez, o querido autor desse livro, nosso amigo Gilson Freire. Queridos amigos, queridas amigas que nos ouvem, é uma alegria imensa nós estarmos juntos, compartilhando esta noure, esta corrente de ideias, e pedimos a Deus que nos abençoe, nos ilumine o entendimento para que a gente possa então nos prepararmos e amadurecermos o nosso entendimento a fim de penetrarmos na catedral de pensamentos de Pietro Baldi, que é o nosso grande objetivo. Queremos voltar a Ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. Então, começando do salto para a unidade, chamando Gilson para essa conversa, eu te pergunto, Gilson, e agora, será que falta pouco para que o pensamento científico aceite que a consciência é, na verdade, o espírito? É uma pergunta muito interessante, né, Rafael? Mas vamos fazer um apanhado aí do que já conversamos, para que a gente possa continuar pegando o fio da meada. Então nós estamos fazendo aí um passeio pela história do pensamento humano, colecionando uma série de informações que colhemos da ciência, da filosofia, sobretudo, mas também das escolas espiritualistas de modo geral. E desse passeio nós estamos então sedimentando conceitos, fazendo observações de tudo isso que nos foi ensinado, sobretudo no último século, século XX, para nos prepararmos então para um novo salto evolutivo na história do nosso conhecimento. Então, nós falamos da evolução humana no campo da ciência, até onde nos foi possível, no campo da biologia, no campo da cosmologia, no campo da física. E hoje, então, vamos fazer um pequeno resumo de tudo isso, conversando sobre as últimas conquistas do campo científico, sobretudo, falando dos paradoxos que a ciência depositou em nosso entendimento até o momento e ela não pôde nos responder, porque nós temos a pretensão de caminhar um pouco mais, né, Rafael? E a sua pergunta fundamental nós vamos deixar para o final, tá? Não vou esquecê-la, porque
é realmente o feixe da conversa. Você começou pelo fim. Para deixar o gostinho mesmo. Eu acho que eu vou falar dos paradoxos primeiro, para depois chegarmos às conclusões. Talvez seja mais interessante, né? A gente, nos outros episódios, a gente acaba deixando os paradoxos para o final, a gente não consegue abordar muito. Então vamos fazer inverso hoje. Consegue fazer síntese, né? Fica nos detalhes, né? Os paradoxos são interessantes porque eles excitam o nosso psiquismo em busca de soluções. Já falamos aqui sobre isso, é a técnica maiêutica, né, de Sócrates, né? Checar as nossas verdades. Mas os nossos ouvintes já estão amaciados, né? Mas, de qualquer forma, nós denominamos neocriacionismo científico as novas ideias que surgiram no campo da ciência, tanto na cosmologia quanto na biologia, que nos falam de um criacionismo. Por exemplo, o universo foi criado um dia, 13 bilhões, 700 milhões de anos. Se ele foi criado, ele exige um ato criador, um fato, né, que tem originado o universo. E isso é um criacionismo, é uma ideia criacionista. Então, a ciência ela acabou se nutrindo com esses conceitos que sempre foram pertinentes à religião. Só que a ciência, no seu orgulho, ela não sabe ainda pronunciar o nome de Deus, de forma que ela vem aí na deriva, dando outros nomes para o ato criador do universo, né? O tudo nada, a supersimetria e outros nomes, né? Mar quântico, e nomes que trazem uma certa pompa de ciência, mas que, no fundo, são outros nomes para o nosso Criador. No campo da biologia também, nós observamos novas teorias que estão nos dizendo que há um processo criador ou um processo criativo em ação na natureza, há uma criatividade dirigindo a evolução, e essas ideias surgiram aí de pensadores, né, que foram importantes no século XX, o Stephen Gould, que nos trouxe a ideia dos saltos, né, evolutivos, da evolução pontuada por criatividades, né, a ideia do planejamento inteligente, né, do intelligent design, e ideia também do princípio antrópico, né, que surgiu da cosmologia, que pressupõe a existência de fundamentos que determinaram o funcionamento do universo, e esses fundamentos previram que o universo precisava criar consciência para que a consciência observasse, por sua vez, o universo, né? Então, o princípio antrópico também é outro nome que nos remete à necessidade de um pensamento criador para o universo. De uma sabedoria, né? Dotado de inteligência, né, Rafael? Porque o universo é uma unidade extremamente inteligente, né, a despeito de alguns contrassensos, né? Então vamos aí aos paradoxos. Alguns paradoxos são interessantes, né, para a gente aguçar o nosso psiquismo, né? Os paradoxos que a ciência nos entreabriu no século XX são imensos, né? Ela nos fez descobertas fantásticas, mas ela se esbarrou nos últimos questionamentos que ela não pôde mais avançar, porque esses questionamentos extrapolavam o seu campo. Por exemplo, o que existia antes do universo ser criado? O que há do lado de fora do universo, já que o universo é uma bolha de espaço-tempo em expansão? Por que ele foi criado, né? Ou seja, essas questões chamadas questões do início, de onde ele veio, isso agora está aí difícil da ciência resolver sem ela penetrar num campo místico, num campo espiritual, porque agora a razão é insuficiente, né? O universo agora, para que ele possa ser explicado, nós temos que sair do campo da ciência racionalista, que ela já esgotou as suas possibilidades. Então, o universo, por exemplo, quando ele foi criado, ele se muniu de uma série de princípios que nortearam o seu desenvolvimento e que foram os princípios exatamente necessários para que ele se tornasse o que é hoje. Por exemplo, existia uma tal de inflação, né? O universo inflacionário, ele foi inflado acima da velocidade da luz no instante que ele foi criado para que ele pudesse acomodar
a bolha de espaço-tempo de tal forma que criasse ali um lugar suficiente para que a matéria surgisse, se desenvolvesse, se expandisse e criasse aí protogaláxias e, enfim, gerasse todo o universo na sua estrutura atual. Então houve a interferência de uma inteligência exterior. Que inteligência é essa, né? Quais os seus objetivos, né? Exatamente. Tem finalismo ali, né? Muito claro. Ela tem uma orientação precisa, né? Ela precisava estabilizar o universo precisava de uma estabilidade mínima para criar matéria, para que a matéria fosse estável e o espírito pudesse ressurgir dela, né? O espírito estava ali, né? Nos abismos infecundos da matéria, ele precisava vir à tona e o universo precisava de uma certa estabilidade. Então, houve uma interferência de fatores inteligentes e a ciência não pode explicar de onde que vem isso, né? Esses são os principais paradoxos da ciência, dirigidos à razão. O paradoxo da composição de tudo, uma pergunta que percorre os séculos. De que é que está feito o universo? O universo é feito de quê? Você responde que é de matéria, e responde que a matéria está feita de átomos e de partículas, e as partículas estão feitas de quarks e outros elementos menores, mas ainda resta a pergunta, mas isso é feito de quê? De onde que veio isso? Como que isso pode ter surgido do nada? Como que o nada pode ter criado alguma coisa se o nada é o absoluto vazio de tudo? É uma incongruência muito grande, né? Nós temos o paradoxo da unidade, o universo está se mostrando unitário no seu funcionamento, no seu todo, como um grande pensamento, e nós vamos falar um pouco disso mais no final, mas a ciência não sabe responder por que o universo funciona como uma unidade. E quando nós penetramos na mecânica quântica, que também faz parte desses capítulos, os paradoxos se multiplicam, né? Porque os paradoxos da física quântica são deslumbrantes e fazem parte da própria física, né? São enigmas que não podem ser enfrentados sem a espiritualidade, sem a metafísica, sem outras ideias que extrapolem o âmbito da ciência, né? As peripécias quânticas são por si só enigmáticas, né? Ondas de possibilidades. Exatamente, né? Então são vários enigmas que permeiam a física dos quanta, né? E talvez os mais interessantes... A imprecisão, né? Como é que pode? Exatamente. Esse é um desafio para a nossa razão. Como é que o universo, nos seus fundamentos, né, lá no microcosmo, como que ele sustenta em probabilidades, em precisões, universo esvoaçante, impalpável, imaterial, como é que ele sustenta todo esse nosso universo, como ele se torna concreto e pesado, né? É um grande enigma, né? O comportamento dual das partículas, as partículas que não sabem o que elas são, né? Se elas são ondas, se são energia, você tem que medir para que elas se mostrem como uma coisa ou outra, né? Como é que pode isso, né? Essa indecisão estar nos fundamentos do mundo? É um imenso paradoxo para nós isso, né? A presença do emaranhamento quântico, né? Que mostra que tudo está emaranhado, a descoberta da não localidade, de um local que não é nem espaço nem tempo. Isso tudo é fantástico, né, Rafael? É fantástico. Sim, mesmo. É uma janela que se abre para o homem moderno, por onde ele pode divisar uma outra realidade, tem uma outra visão de mundo, uma outra compreensão da nossa realidade. E o que é fantástico, ela está nos levando para interpretações completamente espirituais. Sim. E a coisa está caminhando por aí, né? Que é o nome desse episódio. Estamos caminhando para o espírito. Naquela questão que matéria e energia, nessa ideia quântica, elas não podem mais se distinguir como substâncias de propriedades independentes, já nos revela uma unidade da substância, né? Algo assim. Exatamente, algo comum, né? Forma uma coisa e outra, né? Eu estou vendo que você está ansioso pela unidade. O anseio pela unidade é um genuíno sentimento da alma humana, sobretudo das almas mais refinadas, sabe, Rafael? Não é à toa que Einstein morreu, né?
faminto de unidade, de unificação das forças do universo, né? De união da física quântica com a física relativista. Então, esse anseio por unidade é um sentimento muito bonito em nós, sabe? Tô vendo que você está aí com fome de unidade. Quero logo retornar ao sistema, né? Nós temos que caminhar para a unidade para voltar para o divino, né? É isso mesmo. Ninguém volta para o divino separado. Nós só voltamos juntos, unidos. Isso. Temos os paradoxos dirigidos à fé. E esses paradoxos também são muito interessantes, né? Por exemplo, um deles aí que logo surge para nós questionarmos, né? Se Deus existe de toda a eternidade e o universo foi criado há 13 bilhões e 700 mil anos, alguns falam 800 mil anos, o que Deus fazia antes, né? Criava outros universos, né? Bem, a física quântica pode, ou a cosmologia pode suscitar aí outros processos cosmológicos antes do nosso, né? Mas a religião convencional, sobretudo a cristã tradicional, ela não tem como responder isso, né? Aliás, eles dizem até que, acho que eu já contei isso aqui, né? Santo Agostinho. E perguntaram a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, o santo de Hipona, viveu no século IV da era cristã, foi um dos importantes fundadores do pensamento cristão, era um monista ele, né? Mas perguntaram a ele, certa feita, o que Deus fazia de criar o universo, porque naquela época se acreditava que o universo tinha sido criado há 6 mil anos. E Santo Agostinho tem uma resposta assim, pronta, né? Interessante, dizia ele assim, que Deus, antes de criar o universo, preparava o inferno para quem fizesse essa pergunta aí. O Espiritismo não conseguiu responder isso não. Kardec, no seu bom senso, ele fala que é impossível pressupor um Deus inativo durante toda a eternidade, mas também é difícil de conceber um universo de existência eterna, que sempre existiu, porque ele foi criado por Deus. E isso aí prende o sujeito num looping, né? Você não tem como sair dele, né? O universo é eterno, mas foi criado. Mas como que foi criado e é eterno ao mesmo tempo? É realmente um grande desafio para a nossa razão se nós admitirmos que Deus cria no tempo, no relativo. Né, Rafael? Aí fica difícil. Aí você tem que admitir a eternidade do universo no tempo. Isso é um paradoxo, porque você pressupõe, então, a eternidade da matéria, com todas as suas incongruências, a eternidade do mal, com todos os seus sofrimentos e as suas implicações morais, né? A eternidade da inferioridade do nosso universo e da imperfeição, que o universo é imperfeito. E essa é uma outra grande questão dirigida à fé, porque a ciência do século XX fez uma descoberta também fantástica. Ele descobriu a incerteza e a imprecisão e a imperfeição como fundamentos do nosso universo. Isso é muito sério, né? Porque a física quântica anteviu lá no micromundo a presença das indecisões, indeterminismos, né? O caos probabilístico, aquilo lá é um jogo de dados, né? Como dizia Einstein, né? Deus não jogava dados, mas a física chegou à conclusão de que sim, é um jogo de dados, né? Aliás, o Steve Hawking, Deus jogava dados, e pior que isso, ele escondia os dados, né? Ou seja, ele trapaceava, né? E isso é um grande empecilho à nossa fé, que admite a existência de um Deus absolutamente perfeito, dotado de uma sabedoria absoluta. E como é que ele cria um universo que se sustenta na desordem, né? Exato, coloca em xeque a suprema inteligência, né? Coloca em xeque, né? A questão do início também, o universo nasce numa barafunda de forças caóticas, né? A fornalha atômica do Big Bang, né? Aquela sopa quântica inicial, era um caos aquilo, né? E precisou ser ordenado pelo tempo para que criasse ali uma ordem mínima necessária ao funcionamento do universo. Então o universo nasce do caos. E coloca tempo nisso. Pois é, o universo nasce do caos e vem sendo ordenado, de forma que a imperfeição está na raiz da própria evolução. A evolução caminha da desordem para a ordem, do simples para o complexo.
do imperfeito para o perfeito. Então, quando você olha para trás, você só enxerga imperfeição, desordem, caos. Ora, se não existia nada, se competia a Deus criar o palco da nossa realidade, por que Ele criou a imperfeição primeiro? Por que Ele gerou o caos? Por que Ele fez uma bagunça danada para depois ordenar? Isso é um paradoxo dirigido à fé. Se você acredita em Deus e parte do pressuposto de que Deus é perfeito, Ele não poderia criar a imperfeição. Ou ele seria malvado, né? Exatamente. Malvado, desatento, né? Isso, desatento, não seria tão inteligente assim. E ele criou também o dualismo, né? Contrastes no nosso universo que criam muitas dificuldades, né? Por exemplo, um contraste entre criação e destruição. E a gente vê que isso é importante, a evolução opera assim, né? Ela constrói, ela destrói para reconstruir cada vez melhor, mas convenhamos, para um Deus que é perfeito, isso não seria um método adequado. Nós não fazemos isso, a gente não cria e joga tudo no chão, destrói, pisa em tudo e começa de novo a montar tudo, a gente não faz isso, né? Você vai construir uma casa, você não mistura os elementos todos, tritura tudo, para depois separar tudo e construir a casa, seria um absurdo isso. Então esse Deus torna-se um absurdo do ponto de vista da razão humana, da inteligência humana. E esse é um contraste assim bem desafiador, porque aqui na Terra, por exemplo, para que sobrevivamos, qualquer espécie, qualquer ser, né, orgânico, inorgânico, ele, para sobreviver, ele se vale da morte alheia. Pois é um imenso contrassenso, né? Isso é muito... O paradoxo do mal, né? Que nós já falamos dele há mais tempo, né? Da presença dessa terrível luta que é a seleção natural, né? Uma luta desapiedosa, né? As nossas alegrias são feitas muitas vezes nas derrotas alheias, né? Como é que pode? Pois é, mais do que isso, com a morte do outro, né? Exato. Não pode ser o sustento da vida biológica, é um absurdo, nós não admitimos um Deus que trabalhe com essa didática, né? Que ponha os seus tenros filhos para se entredevorarem, para que eles evoluam e aprendam a se amar. Isso se torna uma didática também extremamente questionável, né? Da inteligência divina, né? O dualismo presente no nosso universo, que não pode ser negado, porque você o enxerga em uma série de antagonismos presentes no mundo, né? Claro, escuro, bem, mal, construção, destruição, ordem, desordem, noite e dia, e vai por aí afora, né? Então o universo, na sua intimidade, ele tem um dualismo aí também, feito de oposições, de contrastes, de atritos, que também não se compreende por que Deus tenha feito o universo nessas bases, né? E do ponto de vista biológico, nós temos também uma série de desafios para serem explicados. Para mim, o mais importante é o paradoxo do planejamento inteligente, né? Intelligent design, né? Que inteligência é essa desse planejador? Porque ele cria condições para a luta. Isso aí também nos intriga, né? Ele cria para uns armas como garras, músculos poderosos, né? E dá também ao predador a arte da defesa, né? Da fuga, a astúcia para que ele se livre, mas ele cria um clima de guerra. Cria armas inteligentíssimas. Por exemplo, você vê um animal peçonhento, que coisa interessante, como é que ele tem uma sabedoria bioquímica, ele cria uma substância que sabe que vai matar a sua presa, como se ele conhecesse a fisiologia da sua presa, né? Conhecesse os elementos que vão interferir na vida daquele ser. Eles falam que isso é da inteligência divina, mas não pode ser. Deus não iria priorizar um ser em detrimento do outro. É rebaixar muito. Dessa maneira. É rebaixar muito, né? A divina. É rebaixar muito o divino. Então nós já andamos falando disso, né? A natureza, ela parece ter imersa na sua intimidade a presença de duas forças, né? Uma força de bondade, de inteligência, e uma força satânica, né? Uma força que opera trevas, né? praticamente no mal, né? Que cria ferocidade, selvageria, barbárie, né?
adversidades e lutas e disputas, e uma força que vem, a bem dizer, dominando esse estado de guerra que existe no mundo biológico, né? A gente está vivendo agora, Gilson, aproveitando que a gente está gravando esse episódio, a situação de isolamento social de várias nações em virtude do novo coronavírus. Olha aí, né? Um vírus. Pois é, um ser biológico, né? Será que Deus distraiu com a criação desses seres biológicos, né? E nesse momento que surgem essas perguntas, né? Onde está Deus? Por que necessidade? Onde é que está Deus, né? Deus vem depois que já esses seres se criaram por si só, é estranho, né? Não é só o coronavírus, mas essa entidade toda de patógenos que existem, né? Um bacilo da tuberculose. Você pergunta, mas como é que um ser desse foi criado, né? Os outros todos, os vírus todos, que são considerados aí inimigos, né, da raça humana, existem verdades, outras verdades por trás disso, né, Rafael? É uma necessidade que o homem cria, infelizmente, né? E nós não podemos remetê-los à inteligência e à bondade de Deus. Existem outras forças operando aí que cria esse estado de guerra, esse estado de ataque, né, da natureza, não é? Devemos nos olhar no espelho, né? Exatamente, nós vamos chegar no balde, porque só o balde que vai explicar isso, não tem outra explicação. Está enrolando a turma aqui, mas vai vir as respostas, né, Gilson? Nós estamos só massageando o cérebro, né? Mas nós temos que responder isso de outra forma, não podemos remeter isso para a sabedoria divina, porque criamos contrassenso para Deus. Você põe Deus no paredão e você questiona a bondade do Senhor, a sabedoria do Senhor. Cria um Deus desatento, né, Rafael? Você tem que falar com ele, Deus, aqui, ó, tem um vírus novo aqui na Terra. Você não está vendo? Aí que ele vem ajudar a gente, né? Meu Deus, onisciência, onipotência, cadê? Falhou aí? Pois é, ué, ele não é onipotente. Pois é. Ele deixa de ser onipotente, né? Onisciente, onipresente, né? Então, esse é um paradoxo dirigido à fé, Rafael. A bem dizer é isso, né? Resumidamente, acho que a gente já pode passar para o outro tópico, sabe? Porque nós fizemos um apanhado geral aí desses paradoxos, né? E que essas questões fiquem aí, bailando no nosso psiquismo, porque nós vamos depois respondê-las com o monismo baldiano, né? Exatamente. É tudo que nos interessa. Nós vamos então voltar a essas questões, a gente vai fazer o que nós chamamos, vamos remendar, né, a cosmologia, a física, remendar o cristianismo também, né? Nossa, é uma grande pretensão, né? Isso, né? Eu pensando nisso, mas que pretensão querer, né, fazer uma síntese de todas essas incongruências, mas isso não é nosso, isso é do balde, né? Foi o balde que nos trouxe essa fantástica síntese para entendermos todas esses contrassensos que nós vamos identificando aí na grande obra do universo ao longo do caminho. Mas a ciência do século XX, a despeito dela ter se caracterizado essencialmente pelo materialismo, pelo agnosticismo, né, e ter varrido Deus da história do universo, né, esse Deus foi colocado na fogueira da ignorância, né, foi queimado, né, assim como na Idade Média se queimaram os primeiros pensadores, né. Parece que a ciência então ficou um tanto quanto aborrecida com isso. Ela teve um grande trunfo, essa ciência, né, Rafael? Que foi o salto para a unidade. Isso aí é que é muito interessante, né? A ciência começou a antever uma série de critérios no palco da nossa realidade que nos mostram que existe uma unidade no universo. O universo é uma entidade unitária, né? Então vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, as leis físicas que regem o nosso universo são as mesmas em todos os seus rincões. A lei da gravitação universal, que diz que dois corpos se atraem na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado de suas distâncias, que é uma fórmula matemática precisa, ela é a mesma em todos os lugares do universo. Você pode estar lá nas últimas
galáxias lá dos rincões do universo, a lei está funcionando com a mesma fórmula. Seres pensantes espalhados por outras galáxias, outros Newtons, né? Isaac Newtons, que reencarnaram em outras galáxias, outros mundos, descobriram essa fórmula que é exatamente a mesma. Não tem como ser diferente, né? E esse é apenas um exemplo de uma lei, mas todas as leis, todos os princípios físicos, todos os postulados que regem as leis naturais são idênticos em todos os lugares. Como é que pode ser isso? Quem que foi lá falar, lá não sei onde, falar para massas lá, massas, vocês devem se atrair desta forma, segundo essa formulação matemática? Isso é uma unidade, uma unidade de funcionamento. O universo funciona de forma unitária. E de onde que vem essa unidade? A gente chama isso de unicidade cósmica, né? E os elementos também que integram o universo, eles se conhecem, eles são os mesmos. Os elementos que formam o nosso planeta estão espalhados por todo o universo, são exatamente os mesmos. Não existem nada diferente. Então há um sentido de coerência no universo todo. E isso é muito interessante, isso exige uma unidade diretora, porque só é possível um funcionamento unitário quando existe uma unidade diretora. Então esse salto para a unidade, ele foi observado em outros campos da ciência. Por exemplo, na biologia, você tem o chamado monogenismo, né? O mesmo código genético está lá nas célulazinhas de uma pulga, de uma formiga, de uma bactéria ou de um ser humano. É o mesmo, com variações naturalmente nas suas cadeias biomoleculares, mas é o DNA. O DNA ele cria então uma uniformidade à vida biológica, de tal forma que o funcionamento bioquímico de todo ser vivo é semelhante, muito semelhante. Há uma unicidade biomolecular, uma unicidade biogenética. Isso pressupõe um pensamento diretor, né? Isso é um salto para a unidade. Na física quântica, então, nós vamos encontrar incríveis saltos para a unidade, né? Temos lá o emaranhamento quântico, que entrelaça tudo que existe no universo, de tal forma que no universo nada tem um funcionamento isolado, nenhuma partícula existe como um corpo isolado, né? Ela só existe porque ela está interagindo com outras, está conectada com outras. Então, o que existe no universo são interconexões, não são objetos, não são coisas. Interdependência, exatamente. E essa interdependência, ela funciona em base a um critério de identidade, porque só entre semelhantes é possível a comunicação. Então, todos os elementos do universo são semelhantes, são parentes, são filhos da unidade. Por isso, essa unidade se mantém. Se ela não existisse, o universo não existiria. Isso são conclusões da nossa ciência, né, da física quântica, que nos está nos falando dessa interatividade entre os elementos, gerando então um sentido de união, de unidade, de forma que o grande atributo que a física quântica nos mostrou existir na realidade é a unificação, é a união de todos os seus elementos. Não é à toa, então, que os grandes pensadores da física sempre estiveram atrás desta unificação de todos os princípios de funcionamento do universo. A ciência ainda não conseguiu fazer essa unificação, porque parece que as leis que regem a física quântica são inconciliáveis com as leis que regem o macrocosmo, né? São inconciliáveis com a relatividade de Einstein. Mas nós vamos chegar a essa conciliação, né? Há algo intuitivo, né, de crer que existe essa unidade. Por mais que exatamente a própria dúvida em se crer, né, que exista essa unidade, já é aí um sinal de que há essa unidade, né? Ela existe, exatamente. Ela está inserida na nossa alma. Nossa alma tem sede de unidade, né?
A gente faz um breve comentário, né, da teoria das cordas. A teoria das cordas vem perdendo força na atualidade, mas é uma busca da unidade, né? A física das cordas chegou à conclusão de que as partículas quânticas não existem como pontos, elas existem como cordas vibráteis, como laços mínimos, unidimensionais, e que esses laços formam tudo que existe. Formam partículas de força, formam partículas de massa, então só existe laço, só existe corda, embora não se possa responder o que forma a corda não é feita de nada, ela é feita de vibração, ela é um vazio de substrato, qualquer que seja, né? São vibrações, e então esses laços vibráteis seriam a unidade do universo. Isso é um salto para a unidade. Isso é fantástico também. São as oscilações, né, nesse caso, que definiriam aí aquelas realidades. Exatamente, né? Porque mesmo outros ramos da física também lançam essa mesma ideia, né? Tudo é feito de ondas, né? De oscilações, de frequências, de vibrações. Quando você vai lá às fórmulas fundamentais da física quântica, tudo é feito de quê? De vibração. Vibração de quê? De nada. Tudo é feito de movimento, como diz o Baldi, né? E o movimento é uma essência que parte de um outro universo, não do nosso, né? E por trás disso tudo, né, Rafael? Só uma pergunta antes de você fazer essa conclusão. Você tem notícia de algum avanço nessa ideia dessa grande teoria unificada, em avanços nesse setor? Não, né? O Stephen Hawking, o último livro foi publicado dele, né? Que é a Teoria de Tudo. Ele deixa ensaios, mas não se concluiu ainda, né? Atualmente há uma chamada gravidade quântica em looping, que está avançando a passos ligeiros em busca da unificação da física quântica com a física relativista, pretendendo chegar a uma unidade, né? Esse é um avanço, sabe, Rafael? É interessante aí essas ideias, né? Tem um físico italiano, Carlo Rivoli, escreveu um livro muito bacana, chama A Realidade Não É o que Parece, que ele fala dessa teoria. Ela é muito interessante, sabe? E parece um pouco a física das cordas, mas a ciência caminha dentro de uma complexidade muito grande, em fórmulas matemáticas incompreensíveis, e com isso ela se evade um pouco da verdade. A gente sabe que as verdades são simples, né? E não socializa. Exatamente, fica fechado, né? Mas para mim a fórmula unitária do universo nós vamos encontrar é o Baldi. O Baldi já... Em 1932 ele escreveu a fórmula unitária do universo, né? E falta um elemento essencial de unificação de toda a fenomenologia do universo. Falta um elemento unificador. Aí vem minha pergunta inicial. Exatamente, que é a consciência, né? A consciência é o elemento unificador da nossa realidade, e a grande consciência cósmica, que é Deus, é o elemento unificador do todo. E a consciência é um substrato imaterial, né? Imponderável, né? Porque nessa equação de Ubaldi é o espírito, né? É o espírito, o essencial. Então, enquanto a ciência não colocar o espírito nas suas fórmulas, ela não vai achar a unificação. Porque a pergunta provocativa que eu fiz foi o seguinte: alguns cientistas já chamam de consciência, né? Então será que vai chegar o dia que eles vão chamar essa consciência de espírito? Eles serão obrigados a isso quando descobrirem que o espírito é mais do que consciência. A consciência é um dos atributos do espírito. Mas a gente pode entender como a mesma coisa, Rafael, porque a ciência não sabe falar esses nomes. Sim, só questão de palavras mesmo. Questão de palavras. Hoje o que a física chama de consciência, né? Consciência do observador, que faz o colapso, né, da onda quântica, né, que interfere nos movimentos quânticos, né? Isso é o espírito, essencialmente o espírito, é apenas um nome não comprometedor, porque o espírito acaba remetendo para o místico, o religioso, né? É uma palavra que adquiriu um pejo aí ao longo do último século, né? Mas é o espírito, não há dúvida. Então você está certo, este é o elemento unificador de toda a realidade física
biológica, psíquica e espiritual da vida, né? Que é a grande síntese que o Baldi vai fazer, né? Para nós. E a gente vai voltar a falar disso mais adiante, porque é de extrema importância, né, Rafael? E o espírito ele não comporta, embora ele seja extremamente fundamentado na inteligência, ele não comporta uma fórmula matemática, né? É uma grande pretensão a gente querer fazer uma fórmula matemática para o espírito, mas o espírito está inserido nas fórmulas, com certeza, né? A gente não pode penetrar nisso agora, mas você começou com a pergunta-chave mesmo, que é o fechamento da nossa conversa. O que falta à ciência para que o grande salto que ela deu no século XX, é fechar com chave de ouro, concebendo a existência de um elemento imponderável presente na vida, que é a consciência, né? Que é o espírito, né? Da mesma forma que a religião também precisa, né? Se valer desses conceitos da ciência para poder avançar. E a ciência também, né? Se livrando desse... Exatamente, senão nós vamos permanecer nessa dualidade, né? É isso aí. Que fere a alma do homem, né? Tem que juntar as asas da fé e da razão, né? Exatamente, aqui que nós falamos, né? Você separa o domingo dos outros dias. Ao domingo você acredita, né? Em Deus, em Adão e Eva e tudo mais. E de segunda a sábado você não quer saber disso, né? Uhum. Por isso os paradoxos que você levantou para os dois lados, né? Exato. Quem vai fazer a fusão disso tudo é o Baldi, né? O apelido de Ubaldi tinha que ser o unificador, né? É impressionante. Impressionante. É um grande monista, né? O maior monista de todos os tempos. Fez a fusão mesmo de todos os conceitos que nós trazemos da realidade, tanto do campo da ciência quanto do campo da religião. E eu acho que eu estou satisfeito com esse resumo, Rafael. Não sei se os nossos ouvintes ficarão satisfeitos também, não. Uhum. Mas outras conclusões nós temos que partir para o Baldi, né? E o nosso papel aqui não é esclarecer, é levantar dúvidas. A gente tem que aprender a perguntar, né, Rafael? Tem que aprender a fazer pergunta. Os próximos episódios já serão sobre a parte 5, as hipóteses e as soluções para esses paradoxos, né? Sim, nós vamos chegar. É o que chamamos de cosmossíntese, uma síntese máxima de todas essas divergências que fomos colecionando ao longo do nosso passeio pela história do pensamento humano, né? Então é isso. Se os ouvintes ficaram com dúvidas, nós ficamos satisfeitos. Eu gostaria até de concluir, então, com a abertura da parte 5, Arquitetura Monista, onde você selecionou uma frase de sua voz lá em A Grande Síntese, a principal obra do nosso querido Pietro Baldi, que diz assim: farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo que pudestes conceber. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo dilata-se vossa concepção de divindade. Este tratado, pois, é o hino da sua glória. É muito bonito isso, né, né, Rafael? É uma beleza poética que toca não só a razão, mas também o nosso coração, né? Sobretudo. É isso, meu caro. Então é isso, turma. Agradeço mais uma vez ao nosso querido Gilson pela disponibilidade, por essas conversas tão saborosas, e convidamos os ouvintes, as ouvintes, para acompanharem conosco o próximo episódio, que se chamará Arquitetura Monista. Sigamos juntos então, né? Rumos à unidade. Até que enfim chegamos onde queríamos, né, Rafael? É isso então, foi uma alegria estar com você e com todos os nossos ouvintes. Uma alegria imensa a gente poder compartilhar um pouco do que o Baldi nos trouxe, e desejamos então que a luz divina continue a nos iluminar a razão e o coração para que a gente possa atingir os altos fins da nossa existência. Paz a todos os corações. E, sobretudo, também saúde para todos, né, Rafael? Estamos verdade, aí. Né? Imunidade, saúde. Nessa guerra, né? Muita saúde. Isso. Muita saúde para todos, que possamos limpar os nossos corações, sobretudo do medo que nos contaminou, né? Isso mesmo. Vamos passar a insegurança. Sem dúvidas. Vamos sim, nós vamos sair melhores. Isso.
Paz para todos. Tomara que, então, no nosso próximo podcast, a gente já pode pensar, né? O nosso mundo já esteja respirando mais aliviado. É isso aí. Dessa grande crise. É isso. Que Deus esteja conosco e nos ampare. Um abraço e até o próximo episódio.